Bom dia, pessoal, tudo bem? Então hoje, olha, nós voltamos, né? Graças a Deus, e vamos começar novamente as nossas aulas, né? Então, olha só, como que nós vamos iniciar a nossa aula? Fazendo uma revisão do período passado, tá? Onde nós acabamos, né? Falando um pouquinho sobre as partículas fundamentais do átomo. Depois falamos também um pouco sobre as propriedades ou características do átomo, não foi isso? Falamos de massa, número atômico. Então, para a gente iniciar a nossa aula hoje, eu vou praticamente fazer uma revisão para que a gente possa andar com a matéria, tá? Então, vamos lá, né? Então, primeiramente, eu vou fazer a representação geral de um átomo, tá? Simples, mas só para que a gente possa dar uma relembrada. Nós sabemos que o átomo é a partícula fundamental na constituição dos seres brutos, né, ou dos seres não vivos, né? E qual seria a estrutura dele, a representação simbólica dele? E qual seria a constituição, a sua constituição? Ele é constituído por uma parte central e constituído por uma parte periférica, né? Essa parte central, ela é constituída de prótons, que são as partículas positivas, que são constituídas de nêutrons, que são as partículas que são desprovidas de cargas elétricas, tá? Tanto o próton quanto o nêutron, ele tem massa, não é isso? Olha, massa, que é a quantidade de partículas, não é isso? Olha, tanto é que aqui no nosso caso, se a gente for analisar a massa do átomo, nós não vamos analisar utilizando a unidade de medida grama, quilograma, né? Por quê? Porque nós não conseguimos observar um átomo sozinho, nós não conseguimos observar um próton e um nêutron. Então, nós vamos trabalhar com a massa relativa do átomo, né? Que é aquela que vai indicar o número de partículas, igual a gente vai ver posteriormente, a gente vai dar uma relembrada, né? Então, a parte central nós vamos dar o nome de núcleo. É isso? O núcleo é a parte do átomo onde está concentrada toda a massa, né? Já que nós vimos nas aulas anteriores que a massa de um próton, a massa de um próton, ela está relacionada com a menor quantidade de prótons que nós podemos encontrar no núcleo, né? Então, a massa de um próton é igual à massa de um nêutron, né? Olha, eu estou analisando a massa relativa do átomo, né? Agora nós vamos analisar a parte periférica do átomo. A parte periférica do átomo, ela é constituída de elétrons, né? Sendo que os elétrons, ele se localiza nessa parte externa que nós vamos dar o nome de eletrosfera. Tudo bem? E como nós vimos, olha, a massa do elétron é aproximadamente 1846 vezes menor do que a massa do próton, né? Tem livros, né, bibliografias que você encontra que a massa dele pode ser também 1836, mas se você dividir, né, 1 sobre 1836 ou 1 sobre 1846, você vai ver que a massa dele vai dar 0,00 alguma coisa. Então, a gente praticamente vai desprezar a massa do elétron em relação à massa do próton e do nêutron, tá? Agora, preste atenção, não quer dizer que o elétron não tem massa, não, ele tem massa, só que em relação ao próton e o nêutron, ela é praticamente desprezível, a gente vai considerar como sendo zero. Tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês entenderem melhor essa relação, é como se eu estivesse lá no Maracanã, né? Vou considerar, olha, que a bola lá no meio do Maracanã, né? Se a gente for analisar as dimensões da bola lá no meio do Maracanã em relação ao tamanho do estádio, a massa da bola é desprezível, mas ela existe. Tá vendo? Em relação ao estádio, que ela vai ser desprezível. Mesma coisa que colocar uma formiguinha lá no meio do Maracanã. Existe, só que ela é desprezível em relação ao seu tamanho, né? Porque a gente nem consegue observar. Agora, se a gente colocar um avião lá dentro do Maracanã, já vai ser um corpo extenso,
não é isso? Porque as dimensões dele, né, elas vão praticamente ser bem evidentes em relação ao tamanho do estádio. Então isso aí é só para a gente fazer uma comparação da massa do elétron em relação à massa do próton, tudo bem? Então são praticamente desprezíveis, né? Então, só para a gente lembrar, as partículas fundamentais que constituem o átomo são, então, prótons, nêutrons e elétrons, tá, gente? Igual eu falei, massa, quantidade que dos elétrons são desprezíveis, tá? Então, olha só, quando a gente fala que toda a massa está constituída no núcleo, é justamente por isso, né? Somei prótons e nêutrons, não é isso? Olha, somei prótons e nêutrons, isso quer dizer que eu vou ter a massa atômica. Essa massa atômica, quantidade de partículas, né, que é a massa, que nós já estudamos aí, que constitui o átomo. Tudo bem? Então, isso só para a gente dar uma relembrada. Então, ó, o átomo é a partícula constituída por núcleo, onde estão os prótons e nêutrons, e eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Tudo bem? E uma coisa muito importante, né, que você fala, mas como que eu vou saber o número de prótons, nêutrons e elétrons? A tabela periódica. Lá, agora, a gente ainda não vai estudar a tabela periódica, mas quando você pega a tabela, você vai ver que ela é constituída por vários símbolos, né? Você encontra lá o C, você encontra lá o O, você encontra lá o P, né? Igual o O, ele representa o átomo de oxigênio. Você pega o C, representa o carbono. Você pega lá o Ca, é o cálcio. Então, na verdade, é o que eu costumo falar. Todos aqueles símbolos, na verdade, eles são os ingredientes que nós vamos utilizar para formar as substâncias, né? Então, todo mundo pega a tabela e fica ali perdido. Não, é como se você fosse fazer o bolo, né? O bolo que eu tanto falo, não é isso? Você precisa dos ingredientes, você tem a farinha, você tem os ovos, o leite, né? Você tem o açúcar, o sal. Então, você tem ingredientes separados, né? E depois que você vai juntar, misturar, você forma a massa consistente e vai colocar no forno e ele vai assar e você tem como produto o bolo, tá? Aqui é a mesma coisa. Ah, eu quero formar a glicose, né? Então eu vou precisar dos ingredientes carbono, hidrogênio e oxigênio. Então o carbono, eu vou precisar de 6 carbonos. Então olha, porque lá quando você prepara o bolo você não tem quantidade de cada ingrediente, você vai precisar 1 litro de leite, 2 ovos. Aqui também, olha, você vai precisar da quantidade de átomos, tá vendo? Que você vai uni-los, ligar e também vai formar substância. Então, quando você olhar na tabela periódica, aqueles símbolos, eles vão representar cada tipo de átomo e também as suas características ou propriedades, né? Então, o que seriam essas características? Geralmente, essas características são, na verdade, aquelas partículas que vão identificar o átomo. Aquelas características seriam a identidade do átomo, tá? E é o que nós vamos dar uma relembrada agora também, tudo bem? Aqui a gente só está praticamente fazendo uma revisão para que a gente possa começar a nossa aula, né? Coisas diferentes, tudo bem? Pessoal, então nós vamos falar um pouquinho, de uma relembrada, né? Que já foi aí, olha, questões de prova. Nós vamos estudar as características do átomo. Características do átomo ou propriedade dos átomos, tá? Então, tudo bem? Então, vamos ver quais são essas características, né? Então, essas características, na verdade, serão aquelas que vão identificar o átomo, né? Igual lá na tabela periódica, você vai ver que tem praticamente 118 elementos, né? 118 átomos, não é isso? Você vai ver que cada um deles é representado por símbolo e por um númerozinho. Então, em geral, eu vou fazer essa representação para vocês, tá? Vou mostrar o que significa aqueles números que vocês veem lá na tabela, tá bom? Então, primeiro, as características, né? Isso aqui tudo é uma revisão, nós já vimos, mas eu acho que aqui, pessoalmente,
eu acho melhor para falar para vocês, tá? Então, a primeira característica mais importante do átomo vai ser o número de prótons. Número de prótons. Olha, por que o número de prótons é importante? Todas as partículas são importantes, mas essa aqui muito mais, tá? Ela é importante justamente porque os prótons, gente, ele é a identidade do átomo, tá? É ele que vai identificar o átomo na tabela periódica, porque não existem dois átomos diferentes com o mesmo número de próton, tá? Então, se eu chegar e falar assim para você, eu estou falando do elemento de número atômico igual a 8, né? Então, o que é esse elemento? Esse elemento vai ser o oxigênio. Ah, eu estou falando do elemento de número atômico igual a 11. Eu estou falando de quem? Do sódio. Então, não existem dois átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Daí, o próton se tornou aí, ó, a identidade do átomo, tá? É igual a nossa carteira de identidade, né? Nós não somos identificados pelo número do nosso documento, né? Esse nosso documento é a carteira de identidade. O número da carteira de identidade é o número do CPF. Então, a identidade, a carteira de identidade, o CPF do átomo, nada mais é do que o número de próton, tá? Daí, esse número de próton, ele também pode ser chamado de número atômico, tá? Então, o número atômico, ó, o número que identifica o átomo, o CPF do átomo, só para vocês entenderem a identidade do átomo. Então, número atômico, tem o número que identifica o átomo, e aqui a gente vai ver que cada grandeza, porque ele é uma grandeza, né? Nós sabemos que toda grandeza, as grandezas escalares, né? Elas são identificadas pela sua intensidade mais unidade de medida, não é isso? Então, o número atômico, ele tem indicando quantidade, que ele é uma grandeza, e toda grandeza, ela tem uma representação simbólica. Então, o número atômico ele é representado pela letra Z, tá? Olha, a letra Z. E como o número atômico é a identidade do átomo, e a identidade do átomo ela é dada pelo número de prótons, a gente vai ver que Z é igual a T, tá? Olha, então, quando eu falar o número atômico do elemento ou do átomo, nós estamos falando, então, na verdade, do número de prótons, tudo bem? Então, essa seria a característica praticamente mais importante, tá? Outra coisa importante, às vezes, vocês podem ver que eu fico falando aqui, ó, átomo, elemento químico, né? Então, o que vem a ser um elemento químico? O elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Aí você vai falar assim para mim, ué, mas os átomos não tem que ter número de prótons diferentes? Sim, só se eles forem diferentes, né? Mas eu tenho aqui, olha, no caso o oxigênio, eu tenho o oxigênio que ele pode ter um número de prótons, eles têm que ter um número de prótons iguais, mas o número de nêutrons pode variar. Então, se o número de nêutrons varia, a massa também vai variar, tá? Então, eu vou colocar para você o que é um elemento químico. Elemento químico é aquele que apresenta o mesmo número de prótons, tá? Olha, tem o mesmo número de prótons. Mais na frente, posteriormente, que não vai demorar, vai ter a mesma, a gente vai ver que esses átomos têm o mesmo número de prótons, porém têm massas diferentes, tá? É o mesmo átomo, né? Igual eu falei para vocês, só que com outras características diferentes. Ele vai ter um nome específico, eles são chamados de isótopos, tá? Mas mais na frente a gente vai falar. Então, vou dar um exemplo aqui, olha, de um elemento químico para você. O oxigênio, nós temos aí, olha, o oxigênio de número atômico 8, tá? Olha, ele pode ter massa 16. Quando ele fala massa 16, igual eu comentei com vocês anteriormente, a massa vai ser a soma de prótons e nêutrons, tá? Olha, então esse átomo, ele tem 8 prótons e ele tem 8 nêutrons, tá? E a mesma a gente também vai falar um pouquinho disso, olha.
eu tenho oxigênio 17, tá vendo? Então, o número atômico dele, o número de prótons dele é o mesmo. Porém, a massa variou. Se variou a massa, a gente vai ver que, na verdade, houve uma variação do número de nêutrons, tá? Outra espécie aqui que é muito importante, o carbono, né? Nós temos aí o carbono, onde o número de prótons dele é 6 e ele tem massa igual a 12, né? Então, se o número de prótons dele é 6 e a massa é igual a 12, nós vimos que a massa é o número de prótons mais nêutrons, ele também vai ter número de nêutrons 6, tá? Aqui deu coincidência, né, galera? Que o número de nêutrons vai ser igual ao número de prótons, mas isso é só uma coincidência, tá? Agora vamos lá. Nós temos um carbono aí, olha, que é muito importante, né? Que é utilizado aí para fazer a identificação de fósseis, né? Que na verdade seria o carbono 14, tá? Olha, então se é carbono, ele tem que ter o mesmo número de prótons, tá? Logo, a massa dele vai ser 14. Então, olha que legal. Se o número de prótons dele é 6, né? E a massa é 14, e o número de prótons não varia, então isso quer dizer que o número de nêutrons dele vai ser 8. Perceberam? Eu calculo o número de nêutrons pela massa menos o número de prótons, tá? Aqui a gente só está dando uma revisão, mais na frente eu vou falar isso mais específico. Tudo bem? Então falamos um pouquinho sobre elemento químico, né? Agora vamos para a próxima característica que é muito importante, que eu já fiz um comentário com vocês hoje, só na introdução, mas nós vamos falar novamente, né? A massa atômica. Eu praticamente dei para vocês no período passado. Então, a massa atômica, o que é massa? Quando eu falo assim, a minha massa são 65 quilos, só estou nessa pandemia engordando, né? Quer dizer, que a quantidade de partículas que constitui o meu corpo são 65 quilos. Tá vendo? Olha. Então, massa, quantidade de partículas que constitui o átomo, né? Então, a massa, ela pode ser representada, eu falei para vocês, como ela também é uma grandeza, ela pode ser representada por A, ou a gente pode representar por massa atômica, tá? A gente geralmente trabalha mais com o símbolo A, tá? Olha, então presta atenção, igual eu comentei com vocês aqui no início, né? Eu dei aquela representação geral do átomo e mostrei para você que o próton e o nêutron, eles têm massa praticamente, né? 1836 vezes maior do que a massa do elétron. Então, se a gente for analisar, né, toda a massa do átomo está no núcleo. Aí você fala, não tem que somar a massa total, mas se o elétron é desprezível, a massa dele é zero, então não vai influenciar em nada aqui no nosso cálculo, tá? Então, vamos lá, ó. A massa atômica é representada por A, nós já vimos isso também, né? Vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, né? Essa formulazinha aqui, olha, já é conhecida de todo mundo, né? Já é conhecida de vocês, ó. Massa atômica, ó, o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? Então, vou dar um exemplo aqui também para vocês, olha, eu vou pegar aqui um elemento, pegar o próprio sódio, tá? Olha, vou dar um exemplo aqui, olha. Vamos considerar que o sódio, que é o Na, ele tem número de prótons igual a 11, tá? Ele tem número de nêutrons igual a 12. Tá vendo? Olha, então quer dizer que lá no seu núcleo ele tem 11 partículas positivas e ele tem 12 nêutrons, tá bom? Olha. Então, como que eu vou calcular a massa atômica? Então, a massa atômica, se eu quiser usar a formulazinha, vai ser A, que é igual ao número de prótons, vou repetir aqui de novo, ó, mais o número de nêutrons, tá? Então, A é igual a 11 mais 12, tá vendo? Então, isso quer dizer que a massa é igual a 23. Aí, eu comentei com vocês, existe grandeza sem unidade de medida? Não. Nós sabemos aí que a unidade de medida de cada corpo, de cada material, de cada partícula, vai depender do tamanho da partícula, né? Igual se você for analisar a massa de um avião,
ou de um navio, qual a unidade de medida mais provável de você utilizar? Você vai usar tonelada. Nada te impede de você utilizar o grama. Você já imaginou o tamanho do numeral, né, que vai identificar essa massa? Então nós vamos usar a tonelada. Mas você vai chegar lá no açougue e vai falar assim, me dá uma tonelada de carne? Você não vai usar, né? Você vai comprar 200 gramas, né, 500 gramas, olha, tá vendo? Você vai comprar 1 quilo, 2 quilos, tá vendo? Então, para quantidades menores, você vai utilizar quilograma, grama, tudo bem? Agora, e o átomo? Você praticamente não, você não consegue observar um átomo macroscopicamente, né? O que você consegue observar? A substância que é um emaranhado de átomos. Então, você vai falar assim, então, como que eu vou usar a unidade de medida de uma coisa que eu nem consigo observar? Como aqui, presta atenção, a gente está trabalhando com a quantidade de partículas que constitui o átomo, nós vamos usar uma unidade de medida que nós vamos chamar de U pontinho MA. Tá vendo? Olha, então o que significa esse UMA? Unidade de massa atômica, tá? Então, quando eu falo relativa, massa relativa, eu estou analisando quantidade de partículas. E não eu pegar as partículas, colocar lá na balança e ele vai me dar o resultado, porque não vai. Eu não estou nem vendo o átomo, como que eu vou colocar o átomo na balança, tá? Mas tudo isso são valores calculados experimentalmente, né? Olha, então 23 do MA, o que significa? Olha, que cada unidade, olha, cada átomo, a massa atômica, que é a soma de prótons e nêutrons, a soma das partículas, igual a 23, tá vendo? Então, desses 23 em cada átomo, eu tenho 11 prótons e tem 12 nêutrons, tá vendo? Olha, ou eu posso substituir também, ó, a massa por 23U. Então, eu substituo o MA por U. Então, vocês colocam U pontinho, né? M pontinho A, para não ficar uma, tá? Olha, porque uma quantidade, aqui não, aqui na verdade vai ser uma sigla, tudo bem? Então, A igual a 23. Então, vamos para a próxima? Então, nós já falamos aí, ó, relembrando massa atômica, nós já relembramos aí o número atômico. Agora, eu vou estudar com vocês a representação geral de um átomo, tá? Essa representação geral de um átomo seria aquela representação dada na tabela periódica. Vocês estão aí com a tabela. Se vocês quiserem abrir a tabela periódica, né, a apostila de vocês, lá na página da tabela, vocês vão perceber, né, que lá tem os símbolos com seus respectivos numerais. Então, vamos tentar interpretar essas características dele. Então, olha, essa representação geral, olha, eu vou colocar simplesmente as características principais. Então, vamos lá, olha. Então, primeiro, nós vamos representar aqui o E, né, olha. O que representa o E? O E, ele vai representar cada símbolozinho daquele, né, na tabela periódica, que são letras do alfabeto. Na verdade, gente, aqueles símbolos, eles vão são identificados pela primeira letra do nome do elemento, né? Então, você tem lá o cálcio, é representado por Ca, o carbono é representado por C. Aí você tem lá o potássio, né? O potássio, ele é representado por P? Não. Quando você pega a tabela, você vai ver que P, na verdade, vai ser a identificação de quem? Do fósforo. Então, o potássio teria que ser o quê? Teria que ser P, e não é, ele é K, né? Por quê? K significa cálio, tá? Então, todos os elementos, eles são identificados, né, pelos nomes em latim, tá? Olha, então, potássio em latim é chamado de cálio, tá? Então, o elemento, ele é representado, olha, ele é identificado pelo número de prótons, que é o número atômico, o númerozinho que está embaixo, nem toda a tabela, tá? E a massa atômica, tá? Olha, aqui então nós vamos representar o número de prótons e a massa. Você vai falar assim, não, mas é sempre assim? Não. Tem tabela periódica que você vai ver que o elemento, representado pelo símbolo, claro, mas o número atômico está em cima, já a massa está embaixo.
Então a gente fala aqui representação geral do átomo, mas quando eu falo representação geral, eu estou representando símbolo, massa e número atômico. Agora a posição, olha, tá vendo? Das grandezas, ela pode variar. Então quando você pegar a tabela periódica, a primeira coisa que você vai fazer é interpretar essa tabela, tá? O que seria essa interpretação? É você analisar em qual posição se localiza aí a massa ou o número atômico. Você pode ver também, né, olha, a massa pode estar do lado direito, o número atômico do lado esquerdo embaixo, pode ser vice-versa, mas o importante é você saber interpretar essas características naquela tabela que você está analisando, tá? Como que eu vou fazer isso? Olha, o que nós sabemos? Nós não vimos aí, acabamos de ver aqui, ó, a massa é igual ao número de prótons mais nêutrons, né? E o número atômico, ele vai identificar apenas os prótons. Então, quando eu pegar a tabela periódica, vamos ver se vocês vão pegar aqui comigo, olha. Como eu identifico só pelos números, né, e não tem legenda, a massa e o número atômico? Olha, a massa são de prótons e nêutrons, e o número atômico é parte dessa massa. Se ele é parte dessa massa, quando eu pegar uma tabela periódica, eu vou saber que a massa ela vai ser sempre maior do que o número atômico, tá? Então, é igual o pessoal, né? O pessoal vai fazer seriado no primeiro ano, no segundo ano, e tem tabela, né? Vai fazer o PAS também, e a tabela periódica, dependendo de cada universidade, né? As identificações são diferentes. Então, se você falar assim, a massa só fica em cima, o número atômico fica embaixo, aí você chega lá, vai fazer sua prova, nem percebe isso aí, não faz identificação, interpreta a tabela antes, vai lá e usa o número atômico como massa, né? Aí você vai dançar. Então, a primeira coisa, pegou a tabela e identifica, né, quem é a massa e quem é o número atômico. Porque uma tabela de seriado, de prova, ela é muito simples. O que ela traz? A representação do elemento traz a massa e o número atômico, tá? Só isso que ela vai trazer. Então, você tem que interpretar antes de começar a trabalhar com ela. Tudo bem? Então, cuidado com essas representações. Isso aqui é muito importante. Importante mesmo para vocês guardarem, tá? Interpretação. Então, vamos lá? Eu já falei um pouquinho também com vocês nas outras aulas, né? É só mesmo para a gente dar uma relembrada, tá? Então, vamos. Eu vou dar aqui um exemplo, né, de como que você vai calcular o número de prótons e como que você vai calcular o número de nêutrons, né, como você vai calcular a massa atômica, porque nós podemos calcular o número de prótons, né, sendo que a gente tem a massa atômica e a gente tem o número de nêutrons, tá? Então, eu vou pegar aqui o elemento genérico, tá? Esse elemento, quando eu falo genérico e hipotético, é um elemento qualquer, né? Não necessariamente o elemento que está na tabela periódica. Esse elemento nós vamos criar, tá? Então, eu vou te dar aqui um exemplo. Olha, dado um átomo hipotético. Ó, hipotético pode ser qualquer átomo, dado um átomo hipotético que possui 35 partículas positivas. 35 partículas positivas. Tudo isso aqui para a gente relembrar cada uma das características dele. Olha, tem 35 partículas positivas e a soma total de partículas nucleares são 80. O que eu vou te perguntar aqui? Olha, eu já te falei, ó, que as partículas nucleares. O que são essas partículas nucleares, né? Aí eu vou te perguntar qual o número de partículas
falei nada aqui de prótons, não falei se tem 35 prótons ou 35 elétrons, eu não falei nada disso. Porque você vai ter que saber interpretar o que significa cada coisa. Daí vai dar pra gente dar uma estudada boa, relembrada boa, né? Então, qual o número de partículas desprovidas de cargas elétricas? Tudo bem? Então, vamos lá, né? Eu peguei praticamente um quadro tudo, agora para desenvolver, né? Vou desenvolver tudo desse tamanhozinho. Então, olha, ele falou que o átomo é hipotético, pode ser um átomo qualquer, que eu vou chamar de X, tá? Esse átomo, vou chamá-lo de X. Então, agora, quando a gente pegar um problema, igual eu comento muito com vocês na sala de aula, não pega o problema e já vai retirando, assim, as características, os dados dele, né? E já joga diretamente em fórmula, nada disso. Vamos tirar os dados do problema, que é muito mais fácil para depois você trabalhar e substituir em fórmulas. Então, ele te deu dado um átomo hipotético que possui 35 partículas positivas. Aí a gente vai lembrar, quem são as partículas positivas do átomo? Vão ser os prótons, né? Então, os prótons são as partículas positivas. Ele tem 35 prótons, é isso? Depois ele falou o seguinte, e a soma total das partículas nucleares, quem são as partículas nucleares? São todas as partículas que se localizam no núcleo. Quem são essas partículas que se localizam no núcleo? Os prótons e os nêutrons. Mas eu não falei de prótons e nêutrons separados, né? Eu falei que as partículas nucleares, então prótons e nêutrons, juntando vão formar a massa atômica, que é igual a 80. Tá vendo? 80 U, que não pode esquecer da unidade de medida. Tá? Aí ele perguntou, qual o número de partículas desprovidas de cargas elétricas? Aí eu pergunto para você, quem são as partículas desprovidas de cargas elétricas? São os elétrons? Não, os elétrons têm carga elétrica, que é negativo. Daí a palavra elétron significa negativo, né? Olha, então, quem são desprovidas de cargas elétricas são os nêutrons, né? Então, nós queremos saber qual é o número de nêutrons nesse átomo, né? Então, o que eu posso fazer? A gente pode manipular as fórmulas, né? A gente pode trabalhar com o raciocínio lógico, mas aqui, como uma questão aberta, você não vai trabalhar com raciocínio lógico, tá? Você pode trabalhar se a questão fosse objetiva, que aí você iria lá e marcar. Agora, questão aberta tem que ter desenvolvimento, né? Você não pode simplesmente chegar lá e colocar qual seria aqui, olha, o valor do número de nêutrons. Não, você fez a cabeça e coloquei nêutrons é tanto. Você não pode fazer isso, tá? Vamos desenvolver. Vamos pegar a formulazinha, vai ser A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Tudo bem? Então, A vai ser, eu tenho valor de A? Tem, né? Que é 80, agora a gente só vai substituir valores. O número de prótons 35 mais o número de nêutrons, né? Igual vocês trabalham lá com o Ariano, né? Faz passo a passo, nós vamos passar incógnita para lá, que são os nêutrons que eu estou procurando. Esse zero aqui, ó, como expoente, significa que ele é desprovido de carga elétrica, né? Ele passa para cá negativo, que é igual, eu mantenho 35, né? O sinal positivo, e vou passar o 80 para cá com carga negativa. É igual vocês fazem lá com a Ariana, vocês vão multiplicar, né, por menos 1, não é isso? Então vai ficar, ó, o número de nêutrons é igual a 80, né? Olha, posso colocar o contrário, não tem problema nenhum, né? Só que você vai subtrair e dar o sinal do maior. Vai ser 80. 80 menos 35. Nós multiplicamos por menos 1. Menos com menos a mais. Aqui, ó, menos com mais a menos. Menos com menos a mais. Então, quantos nêutrons tem esse átomo? Olha, 80 menos 35 vai dar quanto? Quanto que dá 80 menos 35? 45, né? Olha, 45. Pronto, ó, encontramos o número de nêutrons. Tá? É só você somar 35 com 45, 10, 1, 80. Tudo bem? Então aí, olha, esse exercício eu coloquei mais para a gente dar uma relembrada na matéria, tá? Qualquer dúvida depois vocês me perguntam no privado.
privado, né? Vocês já até fizeram prova sobre isso. Aqui eu só detalhei mais um pouquinho. E aqui eu já estou falando também para vocês ao vivo, parece que é melhor, né? E agora a gente vai passar a estudar uma matéria que é muito importante, que são a semelhança entre átomos. Essa semelhança, a gente tem que ter bastante cuidado com essa palavra, viu? Porque às vezes a gente fala que semelhante é igual a igualdade. Não, não é. Eles têm alguma coisa parecida, né? Isso aqui também é importantíssimo dentro da química, tá? Principalmente quando a gente for estudar ligações químicas, que a gente for estudar também a formação de íons, né? Cátions e ânions. O que seriam esses cátions e ânions? Seria uma modificação do átomo, justamente para que a gente possa produzir espécies químicas que vão ter compatibilidade química, daí eles vão formar uma substância, tá? Então nós vamos estudar a partir de agora a semelhança entre átomos. Eu quero chamar a atenção de vocês que isso aí não veio na apostila, mas a gente vai precisar, né? Porque a apostila, a matéria, às vezes ela vem muito resumida, né? Aí chega lá na frente, igual já aconteceu várias vezes, eles vão te faz uma pergunta, né? Sendo que você não viu a matéria anteriormente. Então, como, né? Eu já conheço a apostila, eu já sei como que é. Então, eu estou pegando os tópicos principais. Vocês podem ver que eu não sigo a apostila aqui, olha, detalhadamente. Por quê? Eu praticamente já vi tudo. Chega lá na frente, você tem um exercício que ele vai falar lá de isótopos. Ele vai falar lá de isótopos, de isoeletrônicos, e você vai falar, mas o que é isso? Não veio, né? E eles estão perguntando, mas é porque isso aí, gente, o que acontece? Às vezes eles pegam o exercício aí, olha, como exemplo de universidades, né, de faculdades, e são exercícios que estão relacionados com toda a matéria, né? Olha, ele não vai escolher qual matéria que ele vai fazer o exercício, não, eles pegam que vocês não sabem, tá? Então, semelhança entre átomos. Tudo bem? Então, como eu falei, semelhança não é igualdade, tá? São coisas que eles têm em comum, tá? Então, o primeiro tipo de semelhança que a gente vai trabalhar, e se vocês quiserem, podem anotar, que isso aí é importantíssimo, tá? Eu vou anotar aqui, às vezes, se vocês querem colocar no caderno de vocês, pode anotar no caderno, que igual eu comentei. Na apostila não tem, depois você vai ficar pesquisando, vai demorar muito mais, que eu vou pôr uma coisa simplificada, tá? Então, a primeira semelhança que nós vamos usar, né? Ela é chamada de isótopos. O que eu vou fazer aqui, tá? Vocês vão ver que eu vou colocar esse P aqui maiúsculo e coloquei em cor diferente, vou destacar o P e vocês vão entender por quê. E vai ser melhor de vocês guardarem. O que são isótopos, né? Iso igual P, né? Qual é a partícula fundamental que inicia com a letra P? Os prótons, tá? Então, os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, tá? Então, vou anotar aqui para vocês. São átomos que possuem o mesmo número de prótons. Olha, uma coisa importante, né? Eu tenho certeza que muita gente já associou. Lá atrás eu falei um pouquinho sobre elemento químico e eu falei para você que elemento químico são aqueles elementos que apresentam o mesmo número de prótons. Aí você vai falar assim, olha, então eu posso dizer que os elementos químicos são isótopos? Com certeza, tá? Olha, eu não utilizei essa palavra porque a gente ainda não tinha visto. Então, todo elemento químico são isótopos, pois eles têm o mesmo número de prótons. Logo, eles têm a mesma identidade, né? Não é que eles têm a mesma identidade, é porque é o mesmo átomo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, vamos pegar aqui o cloro, tá? Olha, nós temos o cloro 35 e 17. Então, eu falei que temos o cloro 35 e 17. Agora eu pergunto para você. Se eu for analisar aqui, olha, esse átomo de cloro, pergunto para você, quem é o número atômico e quem é o número de massa? Lembra que eu comentei com vocês? O número de massa é sempre maior que o número
de prótons, né? Então a nossa massa vai ser 35 e o número de prótons vai ser o 17, tá? Então eu quero o isótopo do cloro. Aí você vai falar assim, por que você está falando 35, né? Porque não tem sentido eu falar cloro 17, porque eu vou ter outras espécies de cloro, como o mesmo átomo, ele tem que ser 17, né? Então, nesse caso, eu vou diferenciá-lo pelo número de massa. Então, eu tenho cloro 37. Tá vendo? Olha. Mas como é o cloro, igual eu falei para vocês, é o mesmo átomo, a representação simbólica tem que ser a mesma. Então, cloro 17. Então, o que variou de um átomo de cloro para o outro? O que variou foi o número de nêutrons. Tá vendo? Olha. Um tem 18 e o outro tem 40. Tudo bem? Olha. Então, eles são átomos isótopos, tá? Deixa eu dar outro exemplo para vocês aqui, olha. O carbono. O carbono, cujo número atômico é 6 e o número de massa 12. Tá vendo? Olha, o carbono 14, aquele que eu comentei com vocês também anteriormente, né? Que ele é utilizado para fazer a identificação de fósseis, né? Você fala carbono 14, né? Através da quantidade dele. Vamos supor, uma ossada. Foi encontrada uma ossada e ele quer saber quantos anos tem aquela ossada, né? Então, eles vão calcular a partir da quantidade da desintegração de quem? Do carbono 14, tá? Olha, porque você fala, o nosso corpo tem, os ossos tem, com certeza, tá? Tem carbono, lógico. Deixa eu pegar aqui o outro, oxigênio, né? O oxigênio 8, cuja massa é 16. O oxigênio 8, cuja massa é 17. Oxigênio, sempre 8, olha, igual eu falei, eu vou chegar aqui e colocar o oxigênio 8 e pôr N8. Não, eu não posso ter representação diferente se é o mesmo átomo, não é isso? Olha, são isótopos. 17 aqui eu tenho oxigênio 18, então eu tenho 3 espécies químicas aqui, olha, de oxigênio. Você fala, mas engraçado, né? Se tem 3 espécies, quando você pega a tabela periódica, você vai ver o oxigênio 16. Isso aí vai ser outro caso, tá? Porque aquela representação da massa na tabela periódica, a gente vai calcular através da média ponderada de todos os isótopos, tá? Olha, então isso aí também é legal. Então, são isótopos? Sim, porque olha, apresenta o mesmo número de prótons. Tudo bem? Vamos continuar? Eu acho que vou dar um tempinho, porque eu não sei se vocês vão copiar aí, né? Depois pode já aula sair e tudo. Se vocês quiserem fazer, copiar isso aí, né? Pegar as coisas assim mais importantes, tudo bem. Você vai estar no YouTube também, né? A próxima semelhança, né? São isótopos. Olha que legal. A próxima, eles vão ser isóbaros, tá? Ó, isóbaros. Vem aqui, ó, eu coloco também a massa, o A, olha, em maiúsculo. Eu falei massa porque a massa é representada por A, né? Isso é só para vocês associarem, não vão esquecer. Isóbaros. Isso, quem são os isóbaros? Olha, igual eu mostrei. P representa os prótons, iso igual. Aqui A representa a massa, então quem são os isóbaros? São os átomos que representam o mesmo número de massa. Então, são átomos que possuem o mesmo número de massa. Ô, pessoal, eu estou passando aqui para vocês passo a passo, igual eu comentei, porque não tem na apostila, tá? Senão não estaria passando, não. A gente ia trabalhar mais com tópicos, tá? Possui o mesmo número de massa. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Aí você vai falar assim, ó, ele possui o mesmo número de massa, mas pode ser o mesmo elemento químico? Não, né? Porque se eu chegar aqui e colocar para vocês de novo aqui, o sódio 11, 23. Vou colocar aqui para você o sódio 11, 23.
Então, quer dizer, eu posso falar que eles são isóbaros? Não, ele é o mesmo elemento, é o mesmo átomo, porque se as massas são iguais e o número atômico são iguais, é o mesmo átomo. Eu não posso falar que eles são isótopos e isóbaros, não. Eles não podem, dois átomos não podem ter as mesmas características, tá? Então isso aqui está errado, não pode, é o mesmo átomo, tá? Então vou dar um exemplo aqui para vocês do potássio e do cálcio, tá? Olha, o número atômico do potássio é 19 e do cálcio 20, tá? A massa atômica do potássio, gente, ela é 39,9 alguma coisa. Então a gente vai aproximar para 40, tá? E a massa do cálcio, 40. Pergunto para você, é o mesmo átomo? Não. Só de você bater o olho nos símbolos que são diferentes, não é o mesmo átomo. Outra coisa, tem o mesmo número atômico? Não tem. Ah, como é que eu vou saber o que é o número atômico mesmo? Olha, peguei o potássio, ó, esse número aqui é maior do que esse, então aqui a massa é identificada em cima. Aqui é a mesma coisa, sempre lembrando, a primeira coisa, antes de você analisar o exercício, é verificar quem é massa e quem é número atômico, né? Já falei isso 50 vezes para vocês. Então vamos lá, eles são isóbaros? Olha, primeiro, eles não têm o mesmo número de prótons, mas eles têm o mesmo número de massa, logo eles são isóbaros, tá vendo? A semelhança